Estamos aqui novamente nesse espaço que eu amo tanto, que é esse podcast chamado Somos Água. Amo tanto porque tenho aí essa oportunidade de chamar pessoas com quem eu aprendo muito, pessoas que eu admiro muito. E dentro desse olhar de que a gente vai aí juntando gotas para criar grandes rios aí de regeneração, de transformação. E hoje com uma convidada que eu gosto muito, que eu admiro pra caramba, que é a Andrea Pezec. E aí, para a gente começar, eu te pergunto, Andréa, como que está o estado das tuas águas nesse momento? Ai, querida, agradeço, também admiro muito seu trabalho. Minhas águas. Olha, uma palavra que me vem é intensas, assim, intensidade, em vários sentidos, né? Porque eu estou vivendo agora em Serra Grande e eu moro, então, muito perto, na frente de um lago selvagem, muito selvagem, habitado até por jacaré, assim, sabe? Então, viver tão próximo e tanto tempo, né? Estou aqui há 6 meses, e convivendo com essa água selvagem todos os dias, tem sido muito intenso, muito aprendizado. E o quanto essas águas refletem, assim, o que eu tenho, né, também com as minhas águas internas, né? Então, assim, todos os dias eu acordo, a primeira coisa que eu faço é olhar para o lago, conversar com o lago, ver o que está rolando ali. Não só ali, mas é claro, o mar, viver perto do mar e ir muito para o mar é uma experiência também muito intensa, forte, curadora. E assim, eu acredito assim que ultimamente eu vivo em estado de oração com as águas, sabe? Tanto quando eu estou em frente ao lago, quanto quando eu estou no mar, eu vivo em estado de oração constante, nessa ideia e nesse sentimento de que a água, ela percebe tudo que a gente sente. Ela é um grande organismo sensitivo do planeta. Então, tudo que a gente está vibrando, a água percebe e recebe. E nesse nosso momento tão complexo da nossa existência nesse planeta, eu acredito muito nessa vibração que a gente lança para a água, nessa, né, você pode chamar como quiser, vibração, oração, meditação, mas porque ela recebe e ela espalha pelo mundo. Então, e não é uma coisa que seja assim um esforço, é algo bem natural, sabe? De você simplesmente estar diante desse ser magnífico que te percebe e que é você também, e em comunhão com ela. Então, eu acho que também isso ajuda a gente a se apaziguar, a ter forças para encarar tudo que tem que ser encarado. E eu trabalho muito com a regeneração a partir da água. Então, no meu trabalho, muitas vezes eu tenho que conviver com águas no seu pior estado, sabe? No seu estado de negligenciada, de esquecida, de não viva e não honrada. Então, eu tenho que fazer constantemente esse exercício de me alimentar do estado mais puro e selvagem e harmônico da água para encarar também esse tipo de trabalho de regeneração, né? Que eu acho que passa muito por aí. Não adianta a gente só ir lá com a enxada e fazer o que tem que ser feito. Eu acho que o trabalho de regeneração, principalmente, sempre foi isso, né? Mas hoje é muito importante que a gente ative todos os nossos dons e os nossos reais talentos que ficaram ocultos, né? Porque a gente foi tão formatado, mas de se comunicar com a água, de conversar com os elementos, conversar com os elementais, convidar eles, sabe? E aí sim você consegue realmente regenerar um lugar, quando você convida os guardiões desse lugar, os guardiões da água, da floresta, para estarem presentes, né?
Uau, me aquece o coração te ouvir falando, André. E tenho essa curiosidade, assim, né? Eu te acompanho há bastante tempo nesse trabalho tão lindo, né? De criação de jardins, né? De jardineira desse Hum. planeta, né? E queria saber, quero, né, saber mais da sua história, né? Como que começou essa história dos jardins? Como que começou essa relação com a água, né? Me conte um pouquinho da sua história. Olha, assim, desde muito pequenininha, eu ia sempre com o meu pai. Ele gostava muito de fazendas. Ele comprava uma fazenda, então ele comprava uma fazenda, formava a fazenda e depois ele vendia, e comprava outra fazenda. E sempre que ele fazia isso, a primeira coisa que ele ia ver era onde estavam as águas. Então eu ia sempre com ele, desde pequenininha, procurar as águas, tanto as visíveis quanto as que estavam subterrâneas, para ele começar a trabalhar, né, de trazer a água. Então, a primeira pessoa que eu ouvi falar em jardim de chuva foi meu pai. Ele, eu passei a minha infância ouvindo ele falar de rain garden, né, jardim de chuva e curva de nível. Eu passei a minha infância ouvindo e vendo ele fazer. Então, a primeira ação dele era sempre trabalhar o relevo para receber água da chuva e infiltrar, e ver onde é que estava a nascente dessa terra, cuidar dessa nascente, fazer pocinhos e tudo para que a água estivesse sempre presente em abundância e cuidada. Então, eu aprendi muito com ele. E aí eu fui estudar filosofia, depois eu fui estudar arquitetura e depois eu fui trabalhar em São Paulo. Eu morei muitos anos num sítio, também criei minha filha num sítio, porque não conseguia imaginar criar uma criança na cidade. Então, passei muitos anos num sítio, mas aí eu voltei para São Paulo e quando eu voltei, eu fiquei angustiada, porque eu sempre tive muita natureza ao meu redor e ali eu fiquei angustiada e fui atrás de como que a gente pode viver numa cidade que ama a natureza, né? Que não expulsa a natureza. E nesse caminho, eu fui encontrando a Horta das Corujas. Depois, ajudei a fundar o coletivo Ocupe Abrace da Praça da Nascente, que foi uma história muito forte com a água nesses dois lugares, né? Inicialmente, depois comecei a participar de várias outras iniciativas cidadãs do cuidado com as águas urbanas. E ali na Praça da Nascente foi um aprendizado para a vida inteira sobre o poder da água, o poder de conciliação e de comunhão e de despertar das pessoas para a sua água é um espelho da gente, né? Então, a gente trabalhou nessa praça durante muitos anos em coletivo, libertando as águas da praça. A gente trabalhou 8 nascentes que tinham nessa praça, fizemos lagos, e a gente transformou o que era abandonado e esquecido num lugar vivo, vibrante, através da reconexão das pessoas com a água. Então, a partir daí eu comecei a ir atrás dessa história mais profundamente e também estudar mais e me aprofundar mais em como que a gente pode realmente cuidar da água e transformar espaços degradados em lugares paradisíacos. E aí, depois de um tempo, eu fiquei uns 10 anos nessa história dos espaços públicos, e depois de um tempo, eu comprei uma casa na Granja Viana, em Carapicuíba. E aí, quando eu cheguei na casa, o jardim da casa era um jardim que a gente encontra em todas as casas, assim, geralmente, que é um gramado e no cantinho ali umas plantinhas ornamentais. Então, eu já vinha com toda essa força, né, da regeneração a partir da água e desse pulso, né, de trazer essa ideia. E aí eu comecei a trabalhar.
esse espaço de grama seca, cheia de cana de drenagem, né, que é o que se faz por aí, no contrário, em transformar, tirei todos os canos e fiz um monte de jardim de chuva, fiz um lago biodiverso, e em pouco tempo eu transformei esse pequeno espaço num verdadeiro paraíso, assim, cheio de bichinhos e de seres encantados ali, e muitas plantas e muita água. E aí, a partir dessas experiências, eu comecei a ensinar e disseminar essa história da gente. Porque quando a gente fala assim, nossa, o que que eu posso fazer, né? O que que eu posso fazer com a crise climática, com toda essa degradação? O que que eu posso fazer? E eu comecei a perceber que a gente pode fazer muita coisa quando a gente sabe o que fazer. Então, eu me dediquei e me dedico agora, há muitos anos, a ensinar essa história de transformar um lugar, seja ele qual for, num lugar próspero para todos os seres, né? Não é uma coisa assim da gente. É uma coisa muito de despertar a intuição de cada um, sabe? Não é técnica, não é sobre. Também tem a técnica, mas ela vem antes, vem um- uma sabedoria intuitiva que você desperta. E aí você sabe o que você está fazendo e tudo faz sentido. Então, eu estou nesse caminho de ensinar e de aprender o tempo todo também, né? A gente está sempre aprendendo. E eu criei cursos online para que eu fiz muitos cursos lá nessa casa, né? Nesse jardim, fiz muitos cursos, mas eu queria que mais gente pudesse, participar. Então, eu criei cursos online. E é muito legal, porque hoje eu tenho alunos do Brasil inteiro, assim, do mundo também, muita gente. E virou quase que um movimento, mais do que um curso, onde as pessoas assim, é, trocam informações entre si, experiências em todos os biomas, em todas as adversidades e belezas de cada lugar do Brasil e do mundo também. Então, assim, é um curso, são cursos, mas são também encontros, movimentos e constatações de como a gente é capaz de transformar com as nossas próprias mãos, sabe? Sem precisar fazer faculdade, ler 1000 livros. Legal fazer faculdade, legal ler 1000 livros, mas a hora que você está na Terra, tá com os elementos e aprende com eles, é muito poderoso o que acontece. Então, eu sou mais assim uma ponte, sabe? Não é que eu sou aquela que vai ensinar. Eu ajudo as pessoas a entenderem os movimentos da natureza e perderem esse medo da água. Eu sinto que muita gente tem medo da água. Então, um dos meus cursos muito legal que acontece, que é o Lagos. O Lagos eu ensino a fazer qualquer pessoa, onde estiver, um laguinho do tamanho que ela quiser, mas é um laguinho de água selvagem. Não é aquele lago ornamental com ozônio, com bomba, com coisa que você perde a. É a água se equilibrando a si mesma, com todo um ecossistema complexo que você cria, com plantas, bichinhos, e aí a vida chega. Então é muito lindo ver isso, tipo, em lugares assim inóspitos. A pessoa às vezes está construindo o lago, tem um pouquinho de água, já vem libélula, já vem sapo, já vem passarinho. E é muito impressionante assim a vida que chega. E fora a questão de ter água disponível para a vida selvagem. Água pura, boa, de primeira qualidade para tamanduá, onça, vem todo mundo beber água. Bicho, pássaro, répteis. Os alunos vão postando, olha quem veio hoje beber água, uma iguana, sabe? Então, essa é uma em pequena escala, mas ela pode reverberar bastante, no sentido da gente entender a água como querer ela próxima, sabe? Não querer afastar a água. Então, querer ela próxima, querer no seu jardim, não botar cano de drenagem, infiltrar ela ali. Isso, de pouquinho em pouquinho, né? Eu acredito que faz uma, um benefício grande que a gente nem imagina, né? Te ouvindo falar, me vem muito
essa questão do maravilhamento, né? Do encantamento pela vida, assim, né? Há 2 dias atrás eu tava em Piracanga, né? Que é o dia da semana que eu vou para lá. E estava observando, né, o espaço onde eu trabalho, ele tem um teto de água, né? São É, 8 níveis de água, assim, né? E que já passou por muitas fases. Agora a gente finalmente conseguiu criar um sistema onde a água do biotratamento é jogado para o telhado através do sistema solar, então tá autônomo, assim. Então, assim, depois de quase 14 anos consegui fazer isso, assim. Mas aí eu fiquei, né? Tinha uma turma que queria conhecer o telhado e tudo, e eu fiquei ali um tempo, enquanto as pessoas subiam e desciam, só observando, assim. E foi tão lindo, assim, perceber realmente essa vida toda que brota, né? Assim, porque é muita coisa linda, assim, muitos detalhes, assim, né? De perceber também essas nuances, assim, né? Do tipo, como as plantas se desenvolvem mais ou menos a partir dos nutrientes que tem naquele ambiente, né? Onde nascem, sei lá, né? Tava assim, viajando muito nas utriculares ontem, que são, anteontem, né? Que são as florzinhas e setívoras tão pequenininhas, tão delicadas, né? E aí chegava uma libélula verde, outra azul, outra avermelhada, assim, tipo, cara, a vida é muito incrível, assim, né? Muito, traz muito maravilhamento, né? É muito encantamento, assim, né? E aí, dentro desse espaço, assim, né, me vem uma pergunta que eu queria fazer, assim, para você, que é: qual você acredita ser a função ecológica do ser humano? ai, muito boa pergunta. Olha, eu acredito que todos nós somos semeadores e regeneradores por natureza e amantes da natureza por natureza. A gente nasce assim, a gente nasce em estado de maravilhamento. As crianças vivem em estado de deslumbramento e de cuidar, sabe? Elas vivem assim, com a nossa inserção no mundo, tudo, né, que a gente está querendo quebrar essa história. É que elas vão perdendo isso, mas eu acredito que todo ser humano nasce em estado de deslumbramento pela vida, que é o que você falou. A vida é linda, ela é maravilhosa, é impossível a gente não se deslumbrar com ela. E esse distanciamento só vem por uma manipulação que a gente sofreu, porque a nossa natureza é de cuidadores e de cuidadoras. Eu acredito nisso, Júlia. Eu tenho, eu brinco bastante com esse tema, não é uma brincadeira, né? Mas assim, eu, eu, eu costumo dizer que esse esquecimento ele se deu lá na quinta série, né? Quando nos mostraram, né, a cadeia trófica, a teia da vida, e os seres humanos não estão inclusos nessa teia, né? Eles não estão naquela ilustração que nos mostraram, né? Então, de alguma forma, a gente conscientemente ou inconscientemente, a gente não se percebe dentro dessa grande interdependência, né? Como parte dessa teia tão delicada e tão maravilhosa que é a vida, assim, né? Então, relembrar, né? Relembrar vamos lá, esse papel, essa função também é fazer jus ao fato de que nós somos aí, né, resultado de milhões e milhões de anos de evolução e coevolução com todos os outros seres, assim, né? E se tem algo que me toca muito quando você fala, é esse lugar da simplicidade, né? De uma simplicidade que beira, né, e que tem a ver com essa facilidade da gente se reconhecer nesse lugar, né, de semeadores, de cuidadores, de jardineiros, né, porque não é algo complexo, né, é algo que é inerente, que é natural do ser humano, assim, né? Então, queria que você trouxesse um pouco mais sobre isso, assim, né, do tipo como.
Vamos lá, como desvendar esses véus aí dessa complexidade que nos fizeram acreditar sobre o mundo e como dar esses passos em relação a esse lembrar-se natureza de novo, a lembrar-se, né, cuidador, lembrar-se semeador, assim, né? Para quem está assim achando tudo isso muito complicado e essa vida muito corrida e tudo mais. Como que você sugere essa jornada, esse caminhar, desse redescobrir-se, né, desse relembrar-se como natureza? Ai, pô, eu acho que o que você falou é muito certo, assim, quanto à simplicidade. E o que eu acredito muito é nas nossas mãos, no poder das nossas mãos. E isso é muito simples. Então, é você, com as suas mãos, criar um lago, criar um canteiro, criar um lugarzinho ali para os seres e para a vida chegar. Você está o seu coração está em comunicação direta com a sua mão, não passa muito pela cabeça, sabe? É quase que fosse um fio que vai do coração para as mãos. Então, é essa fazer natural que você, quando está com a sua mente silenciada, sem preocupações, e se dá esse espaço, eu acho que é muito isso, é você se dar esse espaço, você ativar uma paz interna, você perceber o poder desse fio que tem, que liga o seu coração com as suas mãos, e você ir lá e fazer. Quando você vai lá e faz, e você vê o que acontece, o seu jardim passa a ser uma extensão sua. Isso é tão maravilhoso e é tão simples. Por exemplo, você tem um gramado. Daí você vai lá e tira a grama e de repente você vai lá e faz um lago. Você aprende lá, faz o lago, escava, põe as plantas, põe as pedras, a areia, põe os peixinhos, os bichos. Aí você olha e você observa e você vê o que acontece. Então, é sempre um gesto de fazer, um gesto de observar e se sentir dentro daquilo, estar participante ativamente do que está acontecendo naquele lago. Não é assim, mesma coisa você falar, ai, chama uma equipe, paga uma grana, eles vão lá, fazem um lago ornamental, enche de coisa, coisa, ele fica bonito, mas ele é só bonito, ele não é uma extensão sua. Então, eu acredito que todo aprendizado pelo fazer, ele é muito transformador, né? Por isso que eu digo assim, às vezes a gente lê um monte de livros, mas só o fazer é que realmente te transforma e transforma o lugar, né? E é uma relação muito, porque você é parte do lugar e não é aquela pessoa assim, por exemplo, né? Aí talvez vai um pouco a diferença entre jardineira e paisagista. Eu prefiro ser jardineira nesse sentido de que eu não sou um demiurgo, uma demiurga que fala aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo. O que esse lugar quer ser? O que ele já foi? Qual é o desejo dessa terra? De repente é um quintal cimentado. Meus alunos fazem muito isso, tira o cimento, o que que tem lá embaixo? Tem a terra. E toda a terra é sagrada. Toda, não tem terra ruim, sabe? Todo pedacinho, porque é o pedacinho do planeta. Então, quando você vê isso, você tira o cimento, você vê lá que tem terra, e você começa a encher aquela terra de vida com o que você tem também, sem comprar nada, com a sua composteira, com as coisas que você tem, sem comprar nada, só fazendo do seu ser uma parte desse ciclo da vida nesse lugar, né? Então a composteira eu acho que é uma coisa mágica, porque é o que você comeu que vai trazer a vida para aquele solo e vai brotar o que você comeu também, porque vão estar sementinhas ali. Então só de fazer isso já é um maravilhamento tão grande, um aprendizado tão profundo, porque aí você para de racionalizar e de pensar muito, porque você está já em outro estágio, no estágio do fazer,
e do aprender o tempo todo com esse fazer. Então é muito, muito mágico isso. E os seres que chegam, eles são todos encantadores. Cada insetinho, cada formiguinha, honrar cada um deles como parte sua também, sabe? Que você também é eles, né? A gente é tudo aquilo. Então, o jardim passa a não ser mais um lugar de uma paisagem, de um lugar que você olha e fala, ai, que bonito, mas ele passa realmente a ser parte de você, e uma extensão sua, e o quanto isso reverbera, porque é muito amor, sabe? É muito amor, é um amor genuíno que você coloca na terra, e a terra é um organismo vivo, ela recebe e ela responde com beleza, responde com abundância, com alimento, com o que você projetar nela, ela responde. Então, eu acho que a cura de muitas das nossas neuroses, das nossas solidões, dos nossos karmas que herdamos dessa história de, né, termos sido tão violentados no sistema educacional, do trabalho, da sociedade, tá na terra, tá em voltar para pôr as mãos e o coração na terra, sabe? E a água e os bichos e tudo junto, né? Essa história da gente se colocar como um desses seres e não o ser que vai falar o que que é, o que que não é. E escutar a terra. Então acho que passa por essa escuta profunda. E tem quando você fala dessa troca de informações também, também acho que tem alguns níveis, assim, né? Porque, claro, tem esse amor genuíno que a gente adquire nessa interação, né? Nesse do tipo, eu tô aqui, já não sou mais um telespectador da realidade, mas eu faço parte disso tudo. Mas Isso. também tem aí informações muito materiais que a gente dá para essa terra de alguma forma, né? Porque à medida que você vai interagindo com o jardim, você tá deixando seu DNA ali literalmente, né? Com sua saliva, com sua urina, com seu fio de cabelo que tá caindo, né? E é incrível perceber o quanto a terra responde, né, com as plantas que nascem ali, que em geral são as plantas que a gente precisa para restabelecer ou para equilibrar cada vez mais nossa saúde, assim. Isso é algo que me impressiona absurdamente, assim, né? Como essa comunicação é tão direta, assim, né? Eu lembro que numa das casas que eu vivia, aconteceu, né, uma das cenas, assim, para mim foi muito forte, assim, a gente vivia numa casa comunitária onde éramos 7 adultos e uma criança, e era uma galera que gostava muito de comer tahine, assim, né? E a gente chegava a consumir, assim, tipo um balde de 13 quilos em 3 semanas, assim. Era uma galera, né? Era uau mesmo, assim. E aí, claro, a gente ia percebendo quando isso ia para um lugar de um pouco de exagero, parava, enfim, um pouco, voltava de novo, assim, né? Mas aí teve um momento assim que do tipo rolou essa percepção assim, não, galera, vamos dar uma maneirada assim, tá muito, né? Tá muita, né? Tá um excesso. Cara, e muito pouco tempo depois assim, nasceu o picão preto no jardim, que não é uma planta de Mata Atlântica, não é tão comum, né, por aqui, não. Mas nasceu no jardim, né? Então, para mim foi muito forte perceber isso, assim, né? Que é uma planta que é aí super boa para o fígado, né? E tudo mais, é pessoal, né? Que como a resposta é tão direta, né? Que acontece para ser direta dessa forma, assim, né? E aí tem, enfim, né? Tem vários outros exemplos, mas me impressionou absurdamente, assim. Isso é tão maravilhoso e tão real. Os jardins que eu faço, eles são assim, sabe? Eles são selvagens. Eles mais do que plantar.
eu deixo as plantas selvagens acontecerem. Então, ele fica absolutamente lindo, colorido, cheio de borboleta, abelha nativa, tudo que é bichinho. E assim, o modus operandi geralmente é esse, né? A gente capina tudo, né? Tem uma área, sei lá, uma área grande. Eu estou trabalhando agora numa área grande aqui na Bahia e está sendo muito impressionante o que está acontecendo, porque a gente foi lá nesse lugar, é uma área bem grande, e o que eles faziam era sempre capinar, capinar. Vrum! Então eu cheguei lá, capinar, roçar, né? Com a roçadeira lá, roçar, vrum! Tirava tudo. Aí eu falei assim, olha, vamos parar de roçar por um mês. Ah, não, aí a cobra. Não, tudo bem, vamos parar de roçar por um mês. Ah, tá bom. Então paramos de roçar. Eu sei que muito antes de um mês, as plantinhas que eles sempre roçavam começaram a rebrotar e começaram todas a dar flor, porque elas não tinham oportunidade de florescer. Porque quando o capim crescia, crescia o mato, né? Que é esse mato, vamos lá e tirar tudo para limpar. Então, eu sei que essa área que era sempre roçada começou a ficar multibiodiversa, multicolorida e cheia de bichinhos, abelhinhas. E flores de todas as cores, de todos os tipos, que eu nem sei que planta é, mas é a coisa mais linda do mundo. Então, a biodiversidade que estava lá e que era suprimida, né, tipo, regularmente, agora a gente fez esse trabalho de fazer isso, deixar o selvagem aparecer, e agora a gente está criando caminhos entre o selvagem. Então, assim, onde está realmente só capim, a gente vai lá e roça, usa essa matéria para cobrir solo e tudo. Então, a gente fez canteiros selvagens, com o que a terra estava trazendo. E além disso, não é só, né, só não, é muita coisa já essas plantinhas, mas vão chegando as árvores, agora as sementes têm oportunidade. Então, o nosso trabalho é plantar também, mas é muito não fazer nada, não roçar, não limpar, é deixar o lugar mostrar o que que ele é. E aí acontece isso que você falou, vem e invariavelmente, né, num jardim, um lugar que você está mais próximo, andando descalço, né, que a terra também pega ali seu suor, suas toxinas, vem a planta que você precisa para se curar. E todas essas plantas que vão nascendo sozinhas fazem parte de uma história que a gente vai suprimir na hora que a gente faz essa limpada geral. Então agora, por exemplo, aqui eu aluguei uma casa e eu nunca rocei, sabe, o jardim. A proprietária sempre deixava tudo aparadinho. Eu falei, ah, não vou mexer. 6 meses ele tá absolutamente colorido, cheio de tudo que é plantinha selvagem. Agora eu vou ter que dar uma roçadinha, tá? Mas só onde é a grama ou o capim que vai nascendo. O resto vão criando bolsões de vida selvagem ali, e vida mesmo, porque vem todos os bichinhos. Então, assim, é isso mesmo, é isso. Essa, eu acho que fazer um jardim, né? Não é fazer um jardim, é entender o que o jardim quer ser, o que que ele já é. Então, essa permitir que esse selvagem aconteça, eu acho que é o fundamental de todo o trabalho, todo o começo do trabalho. E dá muito menos trabalho, é muito mais gostoso. Eu tenho uma aluna, outro dia ela estava me contando numa mentoria, ela falou, André, o meu jardim me dava um trabalho, um gasto, um custo, e ela é paisagista. Era uma loucura, uma dor de cabeça. Agora, o meu jardim é a coisa mais deliciosa, é onde eu me curo da loucura do mundo, porque é uma biodiversidade. Só de eu parar de pensar em aparar tudo, deixar tudo bonitinho e deixar ver o que que ele faz. Ele fez a maior beleza do mundo. Está nascendo embaúba, está nascendo árvores num quintal, num jardinzinho urbano isso. Não estou falando do campo, ai, sabe? Num jardinzinho em São Paulo, assim vem todo mundo. Então, e agora ela tem um prazer de ficar ali vendo quem chega, os bichinhos, e ela falou que nunca viu tanto bicho na vida dela, só de permitir, né? Então, acho que é muito maravilhoso isso.
Me vem muito esse olhar sobre essa mudança de mentalidade do ser humano, não como um manejador de espaços, mas se colocando a serviço, né, da terra e da água, né? O quanto Esse é o isso, ponto. como muda isso, assim, né? Você É, não está mais ali como um ser superior, mas você está ali nesse ato de entrega em relação a esse lugar, nesse ato de serviço, assim, nessa disposição, nessa abertura de aprender com aquilo que aquele lugar tá trazendo, assim, né? E isso é um grande presente, né? Uma grande dádiva poder viver isso, assim, dizer, uau, cara, como é lindo, né? Quanta beleza, quanto detalhe, quanta vida para ser descoberta, assim, né? E que tá ali muito antes da gente mexer, né? Tá ali o tempo todo, assim, né? Eu acho muito fantástico, assim, né? é E, maravilhoso. e como que você tem percebido esse movimento das águas em relação a isso tudo, assim, né? Eu lembro que um outro dia que a gente estava conversando um pouquinho, você trouxe um pouquinho desse lugar também, dessa relação das águas com as crianças, assim, né? Tipo, que à medida que a água ela vai aparecendo no jardim, e, né, ela vai trazendo aí, assim, o que ela quer, né? O quanto também isso é um processo de descoberta muito bonita, assim, tanto para adultos, mas com as crianças que tenham uma naturalidade nessa relação, assim, né? Traz um pouquinho para gente, assim, dessas, desses olhares, assim. Então, pensando num espaço urbano, vamos falar, sei lá, de uma grande cidade como São Paulo, por exemplo, em que as crianças têm pouca oportunidade de conviver com a água em estado selvagem. Ou ela está numa piscina cheia de cloro, ou quando vai no fim de semana, a mãe leva, o pai leva num mar, ou numa cachoeira, ela vê a água. Mas conviver diariamente com a água em estado selvagem é muito difícil para uma criança numa cidade. Então, essa que também é a proposta do Lago Biodiverso, para que a criança possa estar em contato com a água no seu estado selvagem, sem nenhuma química, em interação profunda com a vida, né? Então, é muito, muito lindo o que acontece, porque a criança e a água parece que tem um ímã, né? Onde tem água, pode ter um baldinho de água. Você vai lá, solta uma criança, ela vai lá e põe a mãozinha na água, e brinca com a água. Então elas conversam, a criança e a água conversam, né? Sempre elas têm esse magnetismo. Então, a saúde que traz a criança conviver com a água, pôr a mãozinha, sabe, se lambrecar com essa água selvagem e fazer parte dessa história é, é muito grande. Numa cidade onde 90% do tempo de uma criança é passado dentro de lugares fechados, assim, sabe? Inóspitos para uma criança viver. Então, eu levei para algumas escolas esse lago biodiverso também, e é impressionante o que acontece. A sala de aula fica em volta do lago agora, sabe? Em vez de você ficar fechado numa sala, eles se reúnem em volta da água selvagem, e aí tudo flui, as conversas, os projetos, as ideias, o aprendizado, porque está ali nesse contato profundo com a água. Então, o contato profundo com a água, numa criança, é não só um aprendizado, mas eu acho que é a condição para que a gente consiga regenerar tudo que a gente tem que regenerar no mundo. Amar a água, reconhecer ela no seu estado selvagem e saber reconhecer uma água boa, uma água pura. Saber como fazer para uma água triste, chateada, ficar vitalizada. Esse conhecimento, eu acho que é muito mais importante que todos esses outros conhecimentos que são colocados na grade do coisa lá da escola. É você saber purificar uma água, criar um lago para a vida silvestre, para você, e para que a vida prospere. Então, acho que para que a nossa vida prospere no planeta, passa por isso, passa pelo amor à água e convívio com a água selvagem das crianças, né? E percebo que
esse amor, ele tá muito, é muito sobre o envolvimento, né, com os nossos sentidos, assim, né, que é algo também muito das crianças, assim, né? Você falou desse, uma criança, quando vê água, vai lá botar a mãozinha, né? Mas é assim, ela o tempo todo ela vai estar usando os cinco sentidos, né? Desde o tocar até sentir as diferentes nuances, cheirar, né, o se lamear e tudo, né? E o quanto isso falta, né, para a humanidade, a gente ter contato com as nossas crianças interiores que usam todos esses sentidos, assim, né, para se envolver com o mundo, para se maravilhar com o mundo, né? Isso para mim é um grande ponto, assim, né, do tipo, como a gente volta, né, como a gente se propõe, né, a resgatar essa criança também dentro da gente, assim, né? Total. E é uma pergunta curiosa, André, assim, né? Do tipo, eu reconheço que os laguinhos, né, eles formam um ecossistema super equilibrado, assim, né? Isso, né, sobre a vida, né? A vida se autorregula, né? É, mas como você cria o movimento nos laguinhos? Sei que não é necessário, porque a vida se movimenta assim, né? Mas estou aí com projetos pessoais, assim, eu adoro flow forms, eu adoro, né, formas também de movimentar essa água selvagem, assim, né? E como que você tem feito isso, assim, como que têm sido os teus movimentos em relação a isso? Ah, legal. A proposta desse lago biodiverso é que não precise de cano, de eletricidade e de nenhum tipo de artifício químico ou nada. Uhum. Então, você pode não fazer nada, que o lago vai ficar lindo de qualquer jeito, porque o vento movimenta a água, os bichinhos que caem, a folhinha que cai, a água nunca está parada. É, e ela tem uma vitalidade grande, quanto maior a biodiversidade que existir nesses laguinhos. Então, o movimento também é criado pelo perfil do lago. A gente faz sempre em três níveis, formando um nível profundo, de 1 metro mais ou menos, depois um nível intermediário, e depois um nível mais raso. Isso faz que naturalmente a água se movimente pela diferença de temperatura. No fundo vai ficar mais frio, na superfície mais quente. Então vai acontecendo um movimento que não é aquele movimento de cascatinha que a gente também gosta, sabe, de escutar o barulhinho da água, mas ela é um movimento legal porque eu gosto dessa história da água selvagem, porque, por exemplo, esse lago aqui, ele não tem nenhuma bomba para movimentar ele, mas ele nunca está parado, né? Ele é grande, tudo bem, né? Um lago menor e tudo, mas é a mesma princípio, é o mesmo princípio de um lago selvagem. Ele nunca precisou de nada. Então a gente vai usar só esse princípio da purificação pelas plantas, pelas pedras, pela areia, pelos bichinhos. E o movimento, se você quiser, tem uma plaquinha solar que às vezes eu uso, que ela é flutuante e ela aciona um motorzinho que solta um chafarizinho. Isso é suficiente quando bate o sol, tal, para a água ficar em movimento, sabe? É uma coisa que também não precisa de fio, de eletricidade, solar, é legal para as crianças que elas aprendem elas olham para a plaquinha flutuante, já aprende como que funciona. Bateu o sol, o chafariz funcionou. Uau, que legal! Então é mais uma história sobre como que a gente pode criar energia, né, do sol. E mais assim, eu gosto de ir pelo simples, sabe? E pelo que qualquer pessoa pode fazer aonde estiver. Então, por isso que não precisa de nada mesmo. Se você quiser, tem o Flowform, que é maravilhoso. Eu até fiz como o povo indica o curso, 2 anos, aprendi a fazer, incrível, simplesmente lindo. Mas não é uma coisa que todo mundo vai conseguir ter um Flowform, né? Sim. Mas se você deseja, eu acho a coisa mais maravilhosa instalar um Flowform com uma bombinha que vai passar por ele. Com certeza a água vai ficar numa vibração mais elevada ainda, sabe? Então, eu acho que tem várias coisas legais.
Tenho alunas que fazem uma cascatinha, elas fazem questão de ter uma cascatinha, elas então instalam lá o fiozinho, a bombinha e fazem a cascatinha e fica lindo. Então, assim, tem vários modos. Eu acho que o mais maravilhoso do mundo é o flow form, com certeza, assim, que é a água do jeito que ela gosta, né? Ela sendo tratada do jeito que ela gosta, então. Ah. É. Ai, que delícia te ouvir, André. Realmente acalma as águas interiores, assim, né? Mas também Hum, já indo aí para a finalização da nossa conversa, quero assim que você traga um pouco assim, enquanto síntese, mas também algum convite assim para as pessoas para que elas possam realmente se colocar nesse serviço às águas e à terra, assim, né? A gente conversou bastante sobre isso nesse tempo, mas se numa síntese você puder chamar as pessoas para esse estar ao serviço, o que você falaria para elas? O que você fala para elas? hum. Olha, eu acho que estar a serviço vai dessa abertura e da confiança, não ter medo. A gente tem muita preocupação, e muito medo que foi incutido na gente. Então, assim, da gente libertar nosso coração dos medos, libertar nossa mente da ultrarracionalidade, sabe? Se libertar num grau que a gente consegue se libertar da manipulação que nos é colocada, sabe? Pela mídia, pelas redes, pelas coisas. Então, essa libertação, eu acho que é o primeiro passo, e acredito que essa libertação a gente consegue muito facilmente indo para a terra, colocando a mão, o pé na terra, agachando na terra e começando qualquer tipo de relação com a terra. Seja criar um canteirinho, seja plantar alguma coisinha que você vai e observando, observar a natureza e estar perto. Pode ser numa praça, sabe? Pode ser num vaso, se você não tem lugar, mas trocar com a terra faz a gente se acalmar, porque a gente troca forças eletromagnéticas com a terra. Então, quando eu tô meio nervosa e tal, eu tiro o sapato e vou lá e piso na terra, na hora eu me acalmo. Isso vale para todo ser humano. Então, a gente tá perto de árvore, acalma a gente, faz bem e dá força, porque a gente vê que a vida não é sobre tudo isso que nos foi ensinado e colocado, mas é sobre outra história e que está muito mais perto da gente, viver uma vida mais simples, mais bonita, mais possível, né, para criar esse futuro bom e justo e próspero. Eu acho que vem daí da gente amar a Terra, né, e receber o amor dela, porque ela ama a gente. Ama muito. É, E eu acho que esse espaço ele é muito pequeno assim para tanta coisa que você tem para trazer assim, né? Então eu queria que você quero, né, que você também traga como que as pessoas podem acessar mais o que você faz, né? As suas dedicações, assim, se elas podem te encontrar no Instagram, no YouTube, qual é a melhor forma de acesso para conhecer mais do seu trabalho, da sua dedicação nesse mundo. Traga aí para legal. gente. Tá. Eu tenho Instagram e eu olho ele todos os dias, respondo mensagem, estou sempre bem atenta, que é Jardim Agroecológico, @Jardim Agroecológico. Então, por ali dá para me encontrar facinho. Poxa. Então, quero te agradecer assim imensamente, né, pelo tempo, pela sensibilidade, por essa dedicação tão linda a esse planeta, assim. E é isso, te agradecer mesmo aí por essa oportunidade bonita de bater esse papo. Então, muito, muito grata, né? Que Ah, eu que reverberem agradeço. muito essas palavras, essa simplicidade. E é Hum, isso, né? que bom, querida. Foi muito lindo essa conversa. Estar com você é sempre muito bom. Agradeço.